Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma leve queda de 0,28%, basicamente uma estabilidade. Candle de indefinição após um candle de alta, superou a máxima do pregão anterior, mas ainda permanece abaixo da região principal aqui de 66.200 a 66.500 e também não conseguindo retornar, se sustentar acima daquela antiga resistência que deveria ter funcionado como suporte, no sentido de estabelecer uma tendência de alta mais relevante aqui para cima, se sustentar acima de 65.775. Então volta a funcionar essa região como resistência. Após o pregão de hoje, os próximos pregões tendem a ser mais importantes, visto até o que eu já comentei pelo gráfico semanal. Então, assim, a perda da mínima da semana passada é o que traz a sinalização de um topo. Então, o primeiro indício para que isso venha a acontecer seria a perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 65.295 pontos. Então, essa perda de mínima reforça a chance da continuidade de um movimento de baixa e a chance justamente de se ter um início lá de um topo no gráfico semanal. Por outro lado, se conseguir, depois de ter respeitado numa primeira tentativa aqui essa região de resistência, superar a máxima do pregão de hoje, traz a chance de se anular esse movimento para baixo e engatar aqui um movimento para cima, para voltar a trabalhar acima, principalmente da região de 66.200 a 66.500. No mini índice, recomendei duas operações, um gráfico de 10 minutos, depois o mercado abriu aqui com gap, veio aqui para baixo, não, o recuo no sentido de buscar a operação na ponta vendedora, ultrapassa de maneira forte aqui, vem aqui para cima, fico avaliando a possibilidade de compra, vem forte para baixo. Depois que veio forte para baixo e gerou aqui uma tentativa, primeiramente estava de olho aqui nesse movimento de correção para buscar uma venda, mas terminou que esse movimento de correção não aconteceu, veio um pouco mais para baixo e passou a respeitar aqui a região de 66.050. Quando gera aqui essa tentativa de subir, essa formação de fundo, esse próximo candle aqui de baixo, eu recomendei venda, depois que esse candle aqui, esse próximo candle já estava aqui em cima, recomendei venda na perda da mínima novamente de 66.055. Essa venda foi executada, como ficou mais travada aqui nesses primeiros dois candles, esse aqui não consegue vir para fechar abaixo dos 66,50, eu reposicionei o stop, fui reposicionando o stop por um stop bem curto na operação, e esse stop foi acionado nesse candle aqui, quando esse candle veio aqui em cima, antes mesmo de superar essa máxima. Então foi uma operação com a perda de 0,05%, capital total menos 0,06%. Então depois disso o mercado faz até esse candle aqui de indefinição, recomendei venda de novo se perdesse essa mínima aqui, mas não perdeu, veio aqui para cima. Quando faz esse movimento de subida, na expectativa que faz esse movimento para baixo, que tem essa correção e tem uma nova chance de gerar um movimento para baixo, recomendo venda depois que já tinha acionado aqui, já tinha perdido essa mínima, veio aqui para cima, e quando volta aqui para baixo, recomendo essa venda nessa perda de mínima aqui dos 66.160. Essa venda foi executada, mas observe que novamente não consegue vir para ficar fechando para baixo desse patamar, e retorno também aqui, gera uma sinalização aqui para cima, que eu também trabalhei com stop bem curto nessa posição, visto que o mercado terminou ficando com a indefinição dentro do dia. Olhando aqui para a posição que eu encerrei, foi uma perda de 0,05%, enfim, as duas operações com poucos pontos de perda e 0,06% do capital total. Então foram as duas tentativas aqui que eu fiz na ponta vendedora, na expectativa de que pudesse ter um pregão logicamente para baixo, está acontecendo esse pregão para baixo, mas terminando mais de forma indefinida aqui no mini índice. No G60, para o próximo pregão, se ganhar força aqui para cima, ficaria atento mais para a ponta compradora, nessa possibilidade justamente de se ter um movimento aí para cima, ou seja, de fazer algo nesse sentido que faz um movimento para cá, faz uma congestão, uma espécie de correção desse movimento aqui de subida, e se gera força aqui para cima, ficaria mais para a ponta compradora. Por outro lado, depois dessa perda aqui de mínima do pregão, esse movimento aqui, esses 3 candles para baixo, e essa tentativa de subida, se não ganhar força para cima, gerar sinalização para baixo no G60, me chamaria mais atenção na ponta vendedora, para day trade, usando um gráfico de menor periodicidade. No mini dólar, pregão de hoje, o pregão conseguiu superar a máxima ali dos dois últimos pregões, mas não deslanchou muito para cima, com mais travada aqui para cima. Olhando para o G60, a gente pode ver que conseguiu vir aqui para cima, gerou um pivô de alta no G60, gerou aqui um pivô de alta no G60. A partir desse momento, uma nova sinalização aqui de fundo em cima dessa região, fundo no G60 em cima dessa região aqui de suporte, chamaria atenção mais para se buscar a operação na ponta compradora. Para buscar a operação na ponta de vendedor, o ideal
gerar força aqui para baixo e passar a usar essa região aqui em torno de 3.214 como uma região de resistência. Na realidade, trabalhar, passar a fazer topo descendente no gráfico de menor periodicidade abaixo dos 3.215 arredondando. Seria mais interessante em termos de operação de day trade no mini dólar, pensando em venda, é claro. Olhando agora para as ações, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. PTR4, candle de indefinição. Indefinição, o candle de indefinição, mas representando aqui uma queda, trouxe uma queda de 0,91% no pregão de hoje. Então segue dentro daquela movimentação bem de sinalização forte para cima, o outro pregão vem forte para baixo, sinalização forte para baixo, aqui também, a sinalização forte para baixo, que eu até mencionei que aqui não estaria buscando venda, veio forte para baixo, volta para cima, aqui de novo, aqui já busquei venda, veio forte para baixo, a gente saiu aqui perto do 0 a 0 dessa posição, depois disso faz um candle forte para cima e esse candle de definição, no primeiro momento, esse candle traz uma sinalização de ser uma correção do candle anterior, ou seja, trazendo a possibilidade de se gerar mais um candle aqui para cima, mas dentro do que eu já comentei na PETR4, me chama atenção mais para se buscar a operação na ponta compradora desse ativo a partir do momento que essa região passar a funcionar aí como suporte, uma região ali por volta dos R$ 14,35 ou melhor ainda acima dos R$ 14,50, enfim, deixar esse patamar aqui para trás, mostrar força aqui para cima e depois buscar a operação na ponta compradora seria mais interessante no meu modo de ver. Antes disso, em termos de operação mais curta, usando o G60, seria a alternativa de se buscar fundo ascendente após esse movimento aqui de recuperação na Petro. Na Vale 5, Vale 5 pregão de hoje, queda de 0,8%, ainda respeitando a mínima aqui atingida na semana passada, na faixa dos R$ 24,25. Não conseguiu evoluir no pregão de hoje. Se continuar assim com esse movimento, fizer aqui mais alguns candles mais fracos para cima, sem conseguir ganhar muita força para cima, o que me chamaria mais atenção seria buscar uma operação de venda através de um topo descendente, mas por enquanto para compra não se encaixa muito para mim a Vale 5. Depois disso, então, vamos falar de outros papéis, vamos aqui para BVMF3. BVMF3, ativo que está, se a gente olhar para o gráfico diário, bem confuso, ou seja, sem tendência nesse momento. Se traçarmos aqui uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa dentro dessa indefinição, a gente pode perceber que o ativo está se configurando dentro de um triângulo simétrico. Então, um papel para se arriscar alguma compra, sendo mais ousado, superação da máxima do pregão de sexta-feira seria uma das alternativas. De se buscar aqui uma compra tentando pegar aqui uma saída dessa indefinição. É uma operação mais arriscada. Trabalharia com stop para baixo, ou seja, entrada aqui para os R$19,50 com stop para baixo dos R$19,25. A outra forma mais cautelosa seria aguardar a saída dessa região, ou para quem gosta de operar em rompimentos, rompimento desse topo aqui anterior, para se buscar a saída desse padrão gráfico chamado de triângulo simétrico. Saindo aqui, o mais interessante seria justamente, sendo bem mais cauteloso, a operação aqui de fundo ascendente após sair e romper todas essas resistências aqui anteriores. Então são alternativas aí para BVMF3, ficaria atento aí a partir do próximo pregão. Na Rapt 4, o dia de hoje foi com engolfo de baixa. É um ativo que, se a gente comparar aqui em termos de simetria, faz um movimento para cá, faz outro movimento para lá, não consegue vir aqui forte para cima. Então, dentro desses movimentos atuais, tem uma chance de gerar um topo aqui, pelo menos em termos de topo mais relevante, abaixo desse patamar, e aqui testando essa zona aqui de resistência, que era uma resistência, funcionou aqui como resistência, fechou uma vez acima, veio forte para baixo, agora novamente funcionando como resistência, faz um padrão ali de reversão, perda da mínima do pregão de hoje, traz uma expectativa de gerar um movimento aqui para baixo, seriam das alternativas se buscar a operação aí na ponta vendedora de swing trade. E por último, BRSR6, a operação que a gente está com a compra ainda em aberto, teve um pregão aqui para baixo de 0,33%. Expectativa, para quem até está de fora, se esse ativo superar a máxima do pregão de hoje, 15,19, seria uma das alternativas. Lembrando que a gente está com a entrada em 15,23. Então seria uma das alternativas de arriscar uma compra em 15,20 com stop para baixo da mínima de hoje, 14,92. Inclusive a mínima de hoje já serve como uma referência, podendo até antecipar o stop caso esse ativo, ao invés de subir, ele venha aqui para baixo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo pregão. Um grande abraço.